E aí, galera, beleza, maravilha? Doutrinadores na área, o professor César tá ali, né, com a batinha de hippie dele. Sempre. Hoje nosso convidado é o professor Cândido. O professor Wiley tá numa turnê na Disneylândia. Não pôde vir, mas a gente, né, trouxe o Batman pra substituir ela. Vamos falar sobre o sistema prisional, tem tudo a ver com o Batman. Não, nada a ver, irmão. Quem mais entende de prender as pessoas do que o Batman? Beleza? O Jurandir vai estar aqui sentado, só que o Jurandir tem medo das pessoas que estudam. No caso do Cândido, né? O Jurandir tem medo. Quando o Jurandir ficou sabendo que ia ser o Cândido, ele falou que vinha. Quando ele soube que era o Cândido, ele vazou de medo. Ele mandou um áudio pra mim, assim, ó, uai, Bata, o Cândido Rapaz, o Cândido estuda. Eu falei, estuda muito. Tá? Professor de física, agora, né? Tá atuando quantos anos no direito? Desde 2015. Área criminal também. E a gente chamou o Cândido para discutir um assunto muito massa, mas muito trágico no Brasil. Sistema penitenciário prisional, ou seja, a crise dele. Né? Cândido, e aí eu vou, né, ficar mais caladinho hoje e jogar as perguntas aí. Eu li umas reportagens dias atrás aí, reportagem não, e até prática de alguns juízes, né? Falando que uma das soluções para esse sistema é desencarceramento. Tem muita gente que fala que o Brasil prende muito. Só que uma outra reportagem que eu li, saiu no jornal O Extra, essa reportagem saiu em 2018, e falou o seguinte, olha, no Rio de Janeiro, população carcerária do Rio de Janeiro, de abril de 2018, de janeiro de 2018, até final de 2018, né, até dezembro, entraram no sistema penitenciário do Rio de Janeiro 45 mil presos. E nesse mesmo período saíram 42 mil. Então a gente prende demais mesmo, no Brasil tem uma política de prender demais. Nós somos aí o que hoje? Terceira maior população carcerária, né? Estados Unidos, China, Brasil, Rússia. Desencarcerar seria uma das soluções para essa crise? O que você acha, César, o Batman? Bom, primeiro assim, é um privilégio, né? Estar aqui, e essa história de estudo muito relativa. O Brasil prende muito. Na minha opinião, o Brasil prende mal. Porque se a gente olhar esse dado, 812 mil pessoas presas hoje, cerca de 330 mil pessoas são presos provisórios. 40%. 42%. Nossa, é muito, hein? São presos que estão cumprindo preventivo ou provisório, que não foram julgados, nem foram julgados em primeira instância. Então não foram julgados, estão lá presos, né? Porque o Brasil, a gente tem uma prisão provisória que normalmente dura 5 dias, que é geralmente para garantir o período do inquérito, e uma prisão preventiva que não tem um limite estabelecido em lei. Mas a gente tem casos absurdos no Brasil de prisões preventivas que duram 4 anos. Preventiva. Então você vai ter uma pessoa presa 4 anos, que não foi julgada, e que pode chegar depois desse período a uma conclusão de que ela é inocente e que ela não tinha nada a ver com aquele fato, com aquele crime. Isso que você está falando não é exceção. Não é exceção. Eu queria aproveitar, Cândido, para a gente, porque a gente que está do lado de fora, que não tem um entendimento do processo como um todo, a gente às vezes pensa, peraí, mas o Brasil só prende pobre? Porque os dados que você tem no CNJ apontam para isso. 60 e poucos % de negros, 75% apenas com o ensino fundamental, 60% das mulheres que estão presas são as únicas provedoras de suas famílias. Então, quando você vai pegando os dados, assim, começa a analisar, você tem um grande apontar para a questão social, né? E aí a gente fica pensando, peraí, só tem preso pobre? Rico está sendo preso no Brasil? Bom, sem aqui criar nenhum paradigma para a gente fazer isso, até porque cientificamente não dá para fazer isso, né? Mas vamos pensar, um defensor público, às vezes, ele tem um contato com o processo 3 ou 4 dias antes da audiência.
ele tem uma carga de processo muito grande. Ele não consegue agir com excelência, porque ele é humano. Ele tem um limite, o dia dele também tem 24 horas, ele tem que descansar, ele não cuida de um processo apenas, ele cuida de, às vezes, de centenas de processos. Eu já fiz audiência que o advogado não sabia o nome completo do cliente que ele estava representando. Eu já fiz audiência que eu fui pego no corredor. Então, não dá para a gente estabelecer um único ponto. A verdade, aproveitando aqui a fala do César, eu entendo é que a gente precisa primeiro voltar a procurar o que significa pena. Procurar entender o que significa pena. No Brasil, a gente criou uma cultura que é muito americanizada, na minha maneira de entender, que a gente joga a pessoa dentro da cadeia para esquecer dela. Você não joga a pessoa dentro da cadeia pensando em ressocializar aquela pessoa. Você não pensa, quando você prende, condena uma pessoa a 30 anos, a 40 anos, você não pensa que um dia ela vai sair. Você joga aquela pessoa dentro do sistema e esquece dele, torce para que ele morra lá dentro, para que você não precise pensar mais naquela pessoa. Então essa pena, ela não funciona. Ela simplesmente não funciona. Porque a gente pode... Vamos pegar aqui dois dados interessantes. A LEP, a Lei de Execução Penal, diz lá no artigo 1º que a pena, que é um instrumento do Estado, ela deve funcionar para punir a pessoa, porque ela cometeu um crime, garantir o contrato social, mas ressocializar essa pessoa. Eu entendo que começa por aí. Você quer colocar a pessoa na cadeia para quê? Porque se a gente... para ficar protegido. Essa é a ideia. Esse é o pensamento geral. A maior parte de nós então não pensa, né? Ele vai sair, né? Porque eu li uma reportagem assim, ó. O sistema penitenciário não é um inferno de Dante. Ele é uma roleta. Esse cidadão vai entrar e vai sair. Pois é, mas aí você tem um questionamento que, quando eu olho os dados também do CNJ, eu fico pensando que é o seguinte, que é isso que você está colocando aí. Tá, eu, cidadão, quero colocar o cara lá e prender ele, mas espera aí, qual máquina é que está produzindo esse criminoso? Porque esse cara que está ficando preso lá, essa população não está aumentando? Uma média de 8, 9, 10% ao ano? 8,3%. Bom, se ela está aumentando, a gente está produzindo isso. Nós estamos produzindo a partir de quê? Quais são as políticas que a gente tem hoje nas regiões do Brasil que tem vulnerabilidade para impedir que você produza bandidos, que você produza violência? A violência ela é produzida. O crime, esse criminoso que está aí totalmente desamparado na sua origem, né? Eu tô falando, ninguém acorda às 5 horas da manhã com 10 anos de idade e fala, eu quero virar bandido, meu sonho é ser ladrão. Bem, ele vai virar, né? Ele, a partir do meio social dele, dos contatos dele, da vivência dele, da experiência dele, ele pode se tornar um criminoso. César, mas esse comentário que você faz aí, eu acho que vai aparecer comentário no nosso vídeo, assim, ó, você tá falando então que a bandidagem é culpa da sociedade, ou seja, aquele discurso que muita gente fala que é esquerdista. Não, mas não é isso. O bandido é fruto da você tem um Estado, nós somos um Estado democrático de direito. Esse Estado tem que ter políticas públicas, não tem? E ele tem que ter políticas públicas para quê? Para resolver os problemas da sociedade. Então, se o problema da sociedade é educação, eu tenho que ter política pública para educação. Se o problema da sociedade é que nós estamos tendo uma taxa de crescimento da população em torno de 8% a 10%, eu tenho que ter uma política pública para isso. Então, nós, cidadãos, cobrarmos políticas públicas para reverter esse quadro não é uma coisa de esquerda ou de direita, deveria ser uma cobrança de toda a sociedade, né? Vamos só assim, eu acho que a gente precisa também entender que esse dado, ele inclui quem voltou para o sistema. Não pode pensar o sistema prisional olhando só o presídio, porque o presídio ele é a última ponta da linha. Se eu só estou olhando o que está acontecendo dentro do presídio, aí não vai funcionar nunca. Por quê? Vamos lá, voltando para a LEP. A gente tem um artigo na LEP que diz que o preso tem que ficar em uma área de 6 metros quadrados, com uma cama e um banheiro. 6 metros quadrados, uma cama e um banheiro. Agora você coloca 30, 40 homens dentro de um espaço desse,
que eles têm que trançar redes para dormirem, que eles têm que pedir permissão para usar o vaso sanitário, que não tem nenhuma garantia, não há dignidade, não se respeita a dignidade da pessoa humana. Então, e isso é o fim da linha. Então, me preocupa, e aí eu concordo 100% com você, que de fato o presídio é a última instância, e quando a gente pensa em resolver o problema, tem que pensar aonde está começando isso. E aí a gente não vê políticas claras sobre isso. O próprio discurso governamental, às vezes, ele é um discurso de prender, ele é um discurso só visando a última ponta. Se é a última ponta, vamos fazer essa última ponta funcionar. Por exemplo, né? Eu gosto muito de dinheiro, não tem não, mas eu gosto muito. Vamos privatizar os presídios, então. Eu gostaria de ser dono do presídio. Na justiça, não. A polícia é pública, o sistema criminal também é público, penal e tudo mais, mas o presídio é privatizado. Isso seria uma solução? O que você acha, Fernando? Nós temos um exemplo no Brasil que funciona razoavelmente bem. Né? Não funciona como deveria, mas é melhor do que o público. Agora, vamos pegar a prisão de segurança máxima. Pega o caso de Manaus, onde morreu 56 lá e que era 5 mil e tanto por preso, e era um caos totalmente estabelecido e teve lá... É privado? Privado. É o cara incompetente. Ah, pois é, mas aí que tá, né? Eu não sou. Então, é onde eu sempre questiono a privatização. Eu não sou contra a privatização. Eu sou contra os modelos que têm sido feitos aqui no Brasil. Você privatiza com qual intenção? O que vai acontecer no Brasil? Se você privatizar no Brasil, você vai ter 1.000 presos e 10 funcionários cuidando. E a pessoa vai continuar sendo tratada como um bicho. Então, não resolve. Cezinha, vai indicar o que hoje? Livro, filme? Eu estou pensando Uma comida, tipo? Não, estou pensando num desenho, que é os Thundercats. Thundercats! Ó, cara, isso aqui é filé, né, cara? Você viu? Thundercats é bom. Tem que ter alguma coisa a ver, ué. Não, mas não tem nada a ver, não. É só porque eu achei assim... Não tem nada a ver com você profissional, Thundercats? Nada. Mas é um desenho legal, né? Não, é bom pra caramba. Então, até hoje vocês não fizeram um filme disso, ia ser muito massa. Então, quem não tiver eu tenho emprestado. Posso prestar? Liga pro batalhão que eu mando pra você. Cândido, qual a sua indicação pra vida das pessoas melhorar? Eu queria indicar, antes disso, eu queria indicar um livro, já que o César indicou um desenho. Pronto. Vamos falar sério agora. Existe um livro muito bom que a gente acaba lendo na faculdade de Direito, mas eu acho que dá pra gente ler e entender um pouquinho, que é um livro que se chama Dos Delitos e das Penas, do Cesare Beccaria. É um livro excelente e que mostra pra gente o que é pena, ou pelo menos o que deveria ser, né? Princípios que o direito brasileiro assumiu, como por exemplo o fato de que a pena não pode passar da pessoa do acusado. No Brasil isso não acontece, ela alcança a família, né? Se você pegar um pai e uma mãe e colocar durante um dia todo na fila da Cobal, né, para levar uma cesta de alimentos para quem está preso, expor essa pessoa a uma situação vexatória de entrevista, não dá para você falar de revista, não dá para você falar que a pena só ficou com quem foi condenado, ela alcançou a família, né? Então, uma indicação de um livro, Dos Delitos e das Penas. Batman, senta aqui no meu colinho, vai indicar o quê? Nada, né? Tchau, valeu, até mais.